pessoal, nesse bloco agora, nós vamos dar continuidade fazendo uma leitura da legislação. Nós estamos estudando a Lei 5.810, eu fui com vocês até o artigo 10º, parágrafo 2º, e eu fiz algumas leituras e não utilizei este recurso aqui, que eu reputo um recurso poderosíssimo para o teu concurso. Olha só, gente, eu elaborei aqui alguns slides no PowerPoint, tá bom? Prestem atenção. E o que eu fiz? Como eu já fiz muitas questões sobre a Lei 5.810, a gente começa a ter uma experiência de prova. Então, vocês vão notar aqui, dentro da Lei 5.810, algumas partes que estão grafadas em vermelho. Isso daí são as partes que nós reputamos aqui no nosso curso mais importantes. Você tem que parar tudo e entender o que está ali nessa parte de vermelho. Porque aí tem mas grande probabilidade de cair na sua prova. Tá bom? Então a gente vai fazer dessa forma, porque a gente consegue otimizar o nosso estudo dentro do chamado edital sintetizado. O que é o edital sintetizado? A gente pega aqui a Lei 5.810, que é exigida integralmente na tua prova, e a gente vai tentar pegar aqui, dos 250 artigos que fazem parte dessa lei, aquilo que é mais recorrente nas provas, aquilo que a banca mais gosta de perguntar. Então, toda vez que você vê uma parte grafada em vermelho, fique atento, leia com calma, preste atenção, beleza? Lembrando aqui, pessoal, que qualquer dúvida você pode mandar um WhatsApp para a gente aqui no 982834241 ou acessar nossa página, tá bom? Então, vamos fazer a leitura aqui da Lei 5.810, como nós já explicamos, dispõe sobre o RJU, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis. De qual administração, pessoal? Da administração direta das autarquias, das fundações públicas do Estado do Pará. Eu falei para vocês logo nas primeiras aulas, tá ok? Que ela se aplica tanto à administração direta quanto à administração indireta. Eu expliquei para vocês esse conceito. Na administração direta, por exemplo, no próprio Poder Executivo, propriamente dito, suas secretarias e assim sucessivamente. Tá ok? A gente viu bem aqueles conceitos ali. Por que, professor, administração direta? Porque, por exemplo, aqui as autarquias e as fundações públicas, elas fazem parte da administração indireta. Lembrando, e aqui eu marquei de vermelho, ela não se aplica às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Por quê? Porque os funcionários públicos, os empregados públicos, o termo correto é esse, empregados públicos da sociedade de economia mista e das empresas públicas, eles estão submetidos a CLT, tá ok? CLT. Quem está submetido a CLT, pessoal, é chamado de seletista. Desculpe, servidor já. É chamado de seletista, porque se submete à consolidação das leis trabalhistas. Quem é servidor, a gente diz que ele está submetido a um estatuto. Aqui, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta das Autarquias das Fundações Públicas do Estado do Pará. Quem se submete ao estatuto são os servidores. Tá ok? Os servidores. Por isso que não se aplica a CLT aos servidores. Não se aplica. Tá bom? Se isso cair no seu concurso, por favor, não vai errar. Tá? As disposições preliminares aqui falam no artigo 1º, esta lei institui o regime jurídico único, o RJU, e define os direitos, deveres, garantias e vantagens dos servidores públicos civis do Estado do Pará, das autarquias e das fundações públicas. Tranquilo, beleza? Olha só, gente, se na iniciativa privada vigora a CLT, aqui, para os servidores públicos, é como se fosse a CLT dos servidores. Tá? Então, tudo que envolve direitos, deveres, vantagens, tudo vai estar na Lei 5.810. Tá bom? Você tem que se reportar ao Estatuto dos Servidores, a Lei 5.810, que se aplica aí também, pessoal, a gente vai ver, ela se aplica também, olha aqui, ó, conforme o parágrafo único. As disposições do RJU se aplicam aos poderes executivo, legislativo e judiciário, o Ministério Público e os tribunais de contas. Pronto, fechamos.
administração direta, autarquias, fundações. Lembrando, administração direta, a gente tem poder executivo, tem o governador do estado, aí tem Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Finanças. Isso é administração direta. Todo mundo que faz um concurso público ou é chamado num cargo comissionado, né, algumas dessas disposições, essas disposições se aplicam aos servidores públicos civis da administração pública do Estado do Pará, seja administração direta, seja administração indireta, como eu falei para vocês, salvo as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Se aplica também a quem? Ao Poder Legislativo. Poxa, eu vou fazer um concurso para o cargo de auxiliar administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Eu sou concursado, sou servidor público, sou um servidor estatutário e me submeto à Lei 5.810. A mesma coisa o Judiciário, os oficiais de justiça, por exemplo, os analistas, os técnicos, os auxiliares, o auxiliar judiciário, todos esses servidores se submetem à Lei 5.810/94, que define os direitos, deveres, vantagens, tudo está aqui, pessoal. O Ministério Público e os Tribunais de Contas dos Estados. Tá ok? Artigo 2º. Aqui são algumas definições. O que é servidor, pessoal? Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Tá? Servidor é uma pessoa legalmente investida em cargo público. E o que é o cargo público? O cargo público é o criado por lei. O que vai ter na criação desse cargo público? A denominação própria, o quantitativo, o vencimento certo, as atribuições, as responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Ah, poxa, como é que eu sei quais são as minhas atribuições? Eu estou fazendo um concurso público para professor da Secretaria de Educação do Estado do Pará. Quais são as minhas atribuições, professor? Vai estar na lei que define o cargo. Vai estar na lei que define, que cria o cargo. As atribuições. Quanto eu vou ganhar? Está na lei. Tá ok? Obviamente que esse valor não fica estagnado, né? Ali há uma previsão inicial e ele vai sofrendo as evoluções naturais conforme os índices inflacionários de reposição salarial. Tá ok, pessoal? Então isso aqui são alguns conceitos preliminares aqui na lei. Tá? Categoria funcional, vai explicar também. Categoria funcional, veja que está de vermelho aqui, como eu falei para vocês. Que o teu examinador ele pode trocar um conceito pelo outro. Tá bom? Categoria funcional é o conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. Conjunto de cargos da mesma natureza de trabalho. Tá ok? Por exemplo, nós temos os cargos de analista. Tem analista de sistema, tem analista jurídico, tem analista contador. Então, eles estão dentro da mesma categoria funcional. Tá ok? Analistas. O que é o grupo ocupacional? É o conjunto de categorias funcionais da mesma natureza, escalonados segundo a escolaridade, o nível de complexidade e o grau de responsabilidade. Então, você tem que estar bem atento aqui para esse conceito. Olha só, gente, o parágrafo único do artigo 2º é muito importante. Ele vai dizer o seguinte: a quem são acessíveis os cargos públicos? Aí ele vai se reportar aos brasileiros que preenchem os requisitos do artigo 17. E o que diz, pessoal, o artigo 17? Tá? O que diz o artigo 17? Esses requisitos são cumulativos para a posse em cargo público. Tá? Então, para você ocupar um cargo público, você precisa ser brasileiro nos termos desta Constituição. Brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Aqui não é cobrado para você direito constitucional, nós estamos estudando apenas a Lei 5.810, então nós não vamos fazer esta correlação, só que existem determinados cargos que são exclusivos de brasileiro nato, tá ok? Então isso aqui não vem ao caso, a gente não vai estender nesse nível aqui, tá? 2. Ter completado 18 anos. Ter completado 18 anos. A pessoa ela tem que ser plenamente capaz, tá? 3. Estar em pleno exercício dos direitos políticos, de votar e ser votado, tá ok? Eu tenho que estar na minha capacidade eleitoral ativa regular. Eu posso votar. Eu tenho um título eleitoral. Eu compareci nas últimas eleições. Está tudo tranquilo. Por isso que
as pessoas que não votam podem ter prejuízos até na realização de um concurso público, porque precisa estar em pleno exercício dos seus direitos políticos. 4. Ser julgado apto em inspeção de saúde realizada em órgão médico oficial do Estado. Então, quando você passa no concurso público, você vai se submeter a uma junta médica do Estado, para ver se você goza de boa saúde, goza de uma saúde boa. Tá ok? Isso também é muito importante. 5. Possuir a escolaridade exigida para o exercício do cargo. Claro, pessoal, claro. Se o cargo exige nível superior, você não pode estar num cargo se não tem aquele nível superior. Eu fiz um concurso público para o cargo de engenheiro elétrico e eu não tenho diploma em engenheiro elétrico, eu não sou formado ainda, então eu não posso tomar posse naquele cargo. 6. Declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos órgãos e entidades da administração pública estadual, federal ou municipal para fins de verificação do acúmulo de cargos. Então eu tenho que declarar expressamente, eu tenho que colocar no papel e dizer que eu não presto nenhum tipo de serviço para a administração pública federal, estadual e municipal, porque eu preciso verificar a compatibilidade de horário. Como é que eu vou estar exercendo a função de professor da SEDUC e ao mesmo tempo eu sou auxiliar administrativo, tá ok? De um determinado órgão público, como por exemplo a FUNPAPA. A Constituição, claro, vai falar umas hipóteses de cumulação, mas aqui no inciso 6º, pessoal, perceba uma coisa, ele não está valorando. Existem hipóteses previstas na Constituição Federal que você pode acumular cargos públicos. Por exemplo, se você tem uma atividade técnico-científica, eu sou analista jurídico do Ministério Público do Estado do Pará. Ingressei por concurso público. Beleza? Tranquilo. Meu horário de trabalho, de 8 da manhã até às 17 horas. E exerço a função de professor concursado da Universidade Federal do Pará. Eu tenho que declarar lá. Eu tomei posse no meu concurso de analista jurídico. Eu tenho que declarar que eu já sou professor concursado da UFPA, que não me exige dedicação exclusiva. E aí ele tem que saber dessa informação, o órgão ao qual eu vou trabalhar. Eu posso exercer essa função? A Constituição permite. O que o inciso 6º aqui está colocando, pessoal, é que a gente tem que declarar expressamente o exercício ou não de uma função pública. Isso é muito importante. Se você não declarar, ou se você fizer uma declaração falsa, você responde até criminalmente. Se você for flagrado ou a própria administração que lhe remunere tenha conhecimento que você está numa acumulação ilegal. É para justamente verificar, isso a gente vai ver na lei, a acumulação indevida de cargos públicos. Tá bom? Inciso 7º, a quitação com as obrigações eleitorais e militares. Então eu tenho que estar quite. Eu tenho que ter votado nas últimas eleições. Eu tenho que ter a quitação eleitoral e eu tenho que também estar quite com as minhas obrigações militares. Eu me alistei. Eu não virei as costas para as Forças Armadas. Eu cumpri conforme a legislação determina. Tá bom? 8º, não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de cargo público. Então imaginemos que a pessoa foi demitida. Ela cometeu um fato gravíssimo. Já tinha feito concurso. Ela praticou um crime de peculato, respondeu por improbidade administrativa e ela saiu a bem do serviço público. Então ela tem uma situação impeditiva que faz com que ela não tome posse naquele cargo. Então são esses requisitos do artigo 17. Tá bom? Artigo 3º. É vedado cometer ao servidor atribuições e responsabilidades diversas das inerentes ao seu cargo, exceto participação assentida em órgão colegiado e em comissões legais. Tá? Como eu falei para vocês lá atrás, a lei falou lá atrás, cargo público é o criado por lei, e a lei que cria o cargo já define as atribuições. Então, por exemplo, se o cargo é para professor da Secretaria de Educação de um determinado estado, do estado do Pará, que a gente está lendo da Lei 5.810, você não pode cometer ao professor funções diversas que está na lei para o exercício desse cargo. Você não pode, ele vai ser professor e vai ser recepcionista. Quando ele estiver na hora vaga, ele vai ter que receber as coisas. Não existe isso. O artigo 3º está falando, é proibido, é vedado. Você dá atribuições que não são inerentes ao cargo público. Salvo, aqui é importante, pessoal, salvo
participação assentida em órgão colegiado, tá? E em comissões legais. Por exemplo, a comissão de avaliação por merecimento, a comissão de avaliação por exemplo, um determinado direito que age naquele órgão público, tá? Uma comissão de processo administrativo e disciplinar. Então, salvo essas hipóteses aqui, tá? Seja em órgão colegiado, seja numa comissão legal, tá ok? Artigo 4º. Os cargos referentes a profissões regulamentadas serão providos unicamente por quem satisfizer os requisitos legais respectivos. Claro, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. Se você vai se submeter a um concurso público que exige o título de bacharel em direito, você não pode fazer aquele concurso se você não tiver o bacharelado, porque a lei exige este tipo de habilitação. Tá ok? Quais são as formas de provimento, pessoal? Eu coloquei assim na forma de mapa mental, até mesmo para você decorar isso, para você lembrar, porque isso aqui é muito recorrente em prova. Quais são as formas de provimento? Artigo 5º que vai falar isso. Nomeação, a gente vai estudar nomeação em caráter efetivo, em comissão, tudo direitinho. Tem um capítulo, cada item desse aqui, a Lei 5.810, ela dedica um estudo sobre esses assuntos. Quais são as formas de provimento, pessoal? Nomeação, promoção, reintegração, transferência, reversão, aproveitamento, readaptação, recondução. Então fique atento, é importante que você entenda as formas de provimento. Porque o que o teu examinador vai fazer, ele vai trocar um pelo outro. Ele vai colocar situações que não existem no artigo 5º, tá? Então fique atento e a gente vai ver cada uma dessas formas de provimento. Tá ok? Por isso que eu coloquei aqui, olha, artigo 5º, os cargos públicos serão providos por. Já vimos aí as hipóteses. Você tem que decorar isso, pessoal. Você tem que decorar esse artigo. Beleza? Aí nós vamos analisar agora como as formas de provimento. Nós vimos nomeação, promoção, readaptação, reversão, reaproveitamento, transferência, todas aquelas formas de provimento. Nós vamos estudar um por um agora. Tá ok? A nomeação. A nomeação ela pode se dar em caráter efetivo. O caráter efetivo, pessoal, é quando exige a prévia habilitação em concurso público para essa forma de provimento. Tá ok? Abrir o concurso público para o provimento de cargos públicos na administração pública, tá? Estadual, na Secretaria de Educação. Na Secretaria de Estado de Administração, no Ministério Público, na Assembleia Legislativa. São cargos públicos que estão exigindo prévia habilitação em concurso público. Se eu for aprovado, eu vou ser nomeado em caráter efetivo. Aí eu tenho um prazo para tomar posse, tenho um prazo para tomar exercício, e depois de 3 anos de efetivo exercício eu me torno estável. Tudo isso a gente vai ver, tá ok? Eu posso ser nomeado em caráter efetivo ou em comissão. Comissão, pessoal, como nós já vimos, para o cargo de livre nomeação e exoneração. Qual a diferença de cargo efetivo para cargo comissionado? O cargo efetivo você tem que passar no concurso público. E o cargo comissionado ele é de livre nomeação e exoneração. Dá um exemplo, professor. Por exemplo, no Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, existem desembargadores que podem escolher, por livre nomeação e livre exoneração, o seu assessor. A Constituição permite isso? Permite. Lá no artigo 37, inciso 5º, vai falar que os cargos comissionados eles só são para 3 hipóteses. Para 3 hipóteses, como a gente viu. Para direção, tá? Isso é importante, tá, gente? Colocando aqui para a gente dar um entendimento maior. Direção, chefia, tá? E assessoramento. Só são para essas 3 hipóteses. Explicou bem isso daqui. Falamos do cargo comissionado e da função gratificada. Ambos são para direção, chefia e assessoramento. Tá ok? Parágrafo único. A designação para o exercício de função gratificada recairá exclusivamente, decora essa palavra, exclusivamente em servidor efetivo. Tá ok? Por quê, pessoal? É aquele exemplo que eu coloquei para vocês. Imaginem um órgão público, tá? Imaginem a Secretaria de Esporte e Lazer. Lá dentro da Secretaria existe, por exemplo, um setor
onde há uma função gratificada. Há um departamento que há necessidade de ter um chefe daquele departamento. Quem vai ser o chefe? Vai ser o comissionado, aquele de livre nomeação de exoneração? Não, porque a Lei 5.810 fala que a função gratificada ela só vai recair em servidor efetivo. Lá na SEDUC existe o Departamento de Recursos Humanos. Esse Departamento de Recursos Humanos, a designação para o exercício desse cargo é de servidor efetivo, é exclusivamente, tá bom? Decore essa palavra que é muito importante. Artigo 7º. Compete aos poderes executivo, legislativo e judiciário, ao Ministério Público e aos tribunais de contas, na área de sua competência, prover por ato singular os cargos públicos. Então, quem faz esse provimento por ato singular são os poderes. Claro que a delegação, o governador, ele não vai prover todos os cargos públicos, ele pode delegar para os secretários, secretário de meio ambiente, secretário de saúde, secretário de cultura, e eles fazem esse tipo de provimento. Então, quem faz esse provimento é a autoridade máxima, salvo se ela delegar. No Ministério Público do Estado do Pará, quem assina esse provimento é o Procurador-Geral de Justiça, por exemplo.